Olá, sou o professor Luiz Alexandre, estarei acompanhando vocês em mais nesta videoaula sobre bases numéricas, aula 04. Nas aulas anteriores, 1, 2 e 3, vimos em aula 01 fatos históricos, conceitos e princípios matemáticos. Na aula 02, vimos como utilizar a tabela de conversão entre bases. Na aula 03, vimos como converter da base binária para decimal e da decimal para binária. Nesta aula 04, aprenderemos a converter da base binária para octal e da octal para binária. Obrigado. Em outras bases matemáticas, como afirmamos agora há pouco, vamos estudar a base octal, como se descreve, é representada por 8 dígitos, de 0 a 7. Temos que considerar que o 0 é o primeiro dígito numérico de qualquer base. Alguns exemplos, como aí cita, são 7/6 em octal. Novamente lembrando, nós somos induzidos a afirmar 76. Mas, a exemplo do binário, se aí fosse 76, seriam 76 unidades na unidade decimal. Então, não podemos ler 76, e sim 7/6 octal. Como temos aqui o 365 em octal e o 124 em octal. Na continuação, antes de iniciarmos propriamente dito o assunto base octal, vamos aprender como se cria a composição numérica. Notem, temos aí, nesta tabela, a representação das diferentes bases que já estudamos e que vamos estudar. Por exemplo, temos na base decimal a representação dos 10 dígitos, de 0 até 9. Dentro de um questionamento, podemos afirmar quem será o próximo número. Então, rapidamente, vocês diriam, é o número 10. O que a gente nunca parou para pensar é por que o 10 é representado por 1 e 0. Notem, matematicamente, 0 à esquerda não tem valor. O primeiro valor, então, da tabela é o 1. Mas o 0 à direita tem valor. Então, significa dizer que logo depois do 9, o próximo número teria que ser composto por 1, 0. Nessa sequência, o próximo número, como assim conhecemos, é seguido de 1, 1. E depois 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. E aí continua 1, 7, 1, 8, 1, 9. Notem que depois do 1, 9, não existe mais número. Aí iniciamos todo o processo novamente agora com 2. E aí 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, assim por diante, como já conhecemos. Esse conceito que acabamos de aplicar também se aplica nas demais bases. Então, por exemplo, na base binária, nós temos os números 0 e 1. O próximo número, como 0 à esquerda não tem valor, teria que começar com 1. Mas 0 à direita tem valor. Então, o próximo número em binário seria 1, 0. O outro número, 1, 1, e assim por diante. Vamos agora analisar o número octal. No número octal, nós temos aqui de 0 a 7. Dentro dessa composição, o próximo número seria 1, 0. E logo depois, diante da sequência que já vimos na base decimal, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Notem, em 1, 7 acabou todas as possibilidades. O próximo número, então, na sequência, logo depois do 1, 2. E aí voltamos novamente para o 0.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Por consequência, logo depois, 30 e assim por diante. Bem, isso também, como aplicamos no binário, no octal e no decimal, há de ser verdade também no hexadecimal. Notem, novamente afirmamos, o hexadecimal a princípio vai de 0 a 9. Logo depois, por não termos mais números, utilizamos o que a princípio seria o 10, a letra A até F, que representaria, nesse caso, em unidades decimais, o F, o valor 15. Então, logo depois do F, seguindo a linha de raciocínio anteriormente adotada, o próximo número teria que ser um 0. E se continuássemos a representar a sequência numérica da base hexadecimal, o próximo número então seria um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notem, em hexadecimal, depois de 9, vem a letra A. Então, após o 9, um A, um B, um C, um D, um E, um F. Bem, chegamos ao fim dos 16 dígitos do hexadecimal. Então, logo depois do 1F, logo depois do 1, vem o número 2. Então, iniciamos todo o processo de novo, começando a partir de 2, 2, 0, 2, 1, e aí assim por diante. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Após 2F, iniciamos de novo. 3, 0, 3, 1 e assim por diante. Vamos pensar um pouco. Princípios matemáticos. Para representar um valor em octal, são necessários quantos bits? Temos aí 2 ao expoente qual seja igual a 8. Acertou. Quem disse? O expoente 3. Sabemos que 2 elevado a 3 é igual a 8. Mas é importante considerar esse 3. Esse 3 aí representa 3 bits binários. Como assim? Vamos ver. Aqui vamos aprender como fazer conversão de binário para octal. É importante lembrar que um valor em octal é representado por 3 bits. Vejam o exemplo. Temos aqui um valor binário 1101011 na base 2 e queremos saber o quanto é na base octal. Vamos aumentar para termos maior área de trabalho. Dizia agora há pouco que é necessário para cada valor em octal 3 bits. Então, da forma mais simples, da direita para a esquerda, nós dividimos esse número binário em blocos de 3 em 3 bits. Por exemplo, notem, se vocês se lembram da tabela, na tabela a primeira coluna representava o número 1, a segunda coluna representava o número 2, a terceira coluna 4, 8 e assim por diante. Mas aqui temos blocos de 3 em 3 bits. Então, nos 3 primeiros bits à direita, temos os valores conforme a tabela nas 3 colunas. 1, 2, 4. Nos demais bits, a mesma coisa. 1, 2, 4. E assim por diante. O que temos que fazer, da forma mais simples, é somar os valores correspondentes da tabela que tiver no estado 1. Sabemos ser o estado verdadeiro. Por exemplo, mais à esquerda temos 1, que representam 1 nas colunas 2 e 1 da tabela. Somando 2 com 1, chegamos à conclusão de 3. No bloco do meio, só existe 1 na coluna do 2. Então, esse número é o número 2. E no terceiro bloco, mais à direita, temos aí 1
nas colunas que representam o número 4 e o 2. Ou seja, devemos somar 4 com 2, que dá 6. Notem, isso significa dizer que o valor binário 1101010 equivale ao valor octal 326. Vamos dar um outro exemplo para tentar ficar mais claro. Temos um novo valor binário aí apresentado, 10101011. Como sabemos, devemos dividir esse número binário em blocos de 3 em 3 da direita para a esquerda. Primeira divisão e a segunda divisão. Sabemos também que cada número equivale a um representado na tabela. Então, no primeiro bloco à direita, segundo bloco, terceiro bloco. E aí o que temos que fazer é simplesmente somar as colunas aonde tiver 1. Então, no primeiro bloco mais à esquerda, equivale a 2. Por quê? Porque só tem 1 na coluna que representaria o 2. No segundo bloco ao centro, temos 1 nas colunas que representam 4 e 1. Somando 4 com 1, temos o valor 5. E por fim, no bloco mais à direita, temos 1 nas colunas que representam o número 2 e 1. Somando 2 com 1, concluímos o valor 3. Isso significa dizer que o valor binário 10101011 equivale em octal a 253. Vamos fazer exercício. Exercícios de conversão de base da base binária para octal. É importante lembrar que um valor em octal é representado por 3 em 3 bits, que deve ser dividido em blocos de 3 em 3 da direita para a esquerda. Vou pedir, nesse instante, que vocês pressionem pause, resolvam esses problemas, tão logo esteja resolvido, dê play novamente no vídeo para saber se acertaram. O valor 10011011 equivale na base octal a 466. O valor binário 11100111 equivale a 714 em octal. O valor binário 11010110 na base 2 equivale a 652 na base octal. E por fim, o número binário 10101110 equivale a 536 em octal. Espero que todos vocês tenham respondido de forma correta. A exemplo das bases anteriores que aprendemos a fazer conversão, é importante aqui também vocês exercitarem cada vez mais, porque só assim criarão a habilidade e o conhecimento que é necessário para aprender esse assunto. Vamos agora trocar de base. Anteriormente estudamos de binário para octal, vamos agora estudar de octal para binário. Conversão de base de octal para binário. Lembramos novamente que um valor em octal é representado por 3 bits. Temos aqui um exemplo. O valor 472 em octal. A pergunta aqui é: quanto equivale isso em binário? Ampliaremos o número 472 para termos espaço para trabalho. Bem, a exemplo do binário, que blocamos ele da direita para a esquerda de 3 em 3 bits, aqui também vamos separar, só que vamos separar literalmente os dígitos. Então, separamos o dígito 4 do 7 e do 2. E, respectivamente, vamos encontrar o correspondente binário desses números na base decimal. Por exemplo, o número 4 equivale em binário a 100. O número 7
equivale em binário a 111. O número 2 equivale em binário a 010. Então, o número em octal 472 corresponde ao número binário 100111010. Vamos demonstrar um outro número. 325 em octal. Quanto equivale ele em binário? Novamente blocando dígito a dígito. E aí vamos, por exemplo, encontrar que o 3 decimal equivale a 11 em binário. 2 decimal equivale a 010 em binário. E 5 decimal equivale a 101 em binário. Isso significa dizer que o valor 325 em octal representa 11010101 em binário. Vamos fazer exercício? Exercícios da base octal para binário. Novamente lembramos que um valor em octal é representado por 3 bits. Vocês deverão, a partir deste exercício, responder a conversão de octal para binário e logo depois comparar com as respostas que serão dadas. Peço então que vocês pausem o vídeo agora. Provavelmente vocês já responderam e eis aqui as respostas para que vocês possam comparar. O valor octal 264 equivale ao valor binário 010110100. O valor 317 em octal equivale a 011001111 em binário. O valor 703 em octal equivale a 111000011 em binário. O valor 152 em octal equivale ao valor 001101010 em binário. É importante, novamente afirmamos, que vocês exercitem bastante isso que vocês acabaram de aprender para fixar o assunto e dominá-lo de uma forma mais fácil.